Olá, vamos então resolver mais uma questão de física do vestibular da UDESC 2025-1, questão número 2 agora, que dizia o seguinte: um bloco de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal de 20 newtons é aplicada no bloco e uma outra força de 10 newtons é aplicada no sentido contrário ao movimento. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, analise e calcule as proposições. Pede primeiro então a aceleração, a força resultante no bloco, e caso a força de 10 N seja substituída por uma força de atrito, ele quer que determine qual que é o coeficiente de atrito para que o bloco tenha velocidade constante. Presta atenção. Vamos lá. Primeiramente, vamos tirar os dados. Ele fornece, tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, ele diz que eu tenho um bloco de 5 kg. Inicialmente está em repouso. Pode ser que essa informação a gente utilize ou não. Inicialmente está numa superfície sem atrito. Uma força horizontal de 20 e outra de 10 é aplicada no bloco. Nota uma situação aqui. Essa de 20 eu consigo entender que ela está no sentido do movimento, que começa o movimento. E por quê? Porque essa aqui ele já coloca que está no sentido contrário. Se ela estava inicialmente em repouso, só pode essa estar numa direção e essa está no sentido contrário, ok? Então essa aqui vai provocar o movimento e essa aqui vai tentar frear esse movimento, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Fazer um esquema, um diagrama de corpo livre. Então aqui eu tenho o bloco, está numa superfície, né? Aqui eu vou considerar que eu tenho a força de 20 newtons e uma outra força que está aqui que é de 10 newtons. Possivelmente, pelo que dá a entender o texto, esse movimento vai ser no mesmo sentido, na direção e no mesmo sentido da força de 20 newtons, tá? Porque essa aqui ele fala que é contrária ao movimento. E inicialmente está em repouso, mas aplicou uma força. Lembra, segundo a lei de Newton, nosso formulário da UDESC, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho uma força aplicada numa massa, ela vai provocar uma aceleração, se for uma força resultante, obviamente. Então, só tinha essa aqui. Ela, se estava em repouso inicialmente, e eu consigo entender isso, uma interpretação desse texto, ela começa a se movimentar nesse sentido. E depois é aplicada, é aplicada uma força de 10 newtons no sentido contrário. Ele pede a aceleração do bloco e a força resultante. Para eu calcular para calcular a aceleração, eu vou ter que calcular a força resultante antes, porque eu vou aplicar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, ok? Então, inicialmente eu vou lá. Eu tenho duas forças que estão na mesma direção, sentidos contrários. Então, vetores, soma de vetores. Força é um vetor, então vai ficar 20. Vamos pensar que positivo vai ser no sentido do movimento, daqui para lá vai ser positivo. Isso eu posso dizer para onde eu quiser, que vai ser positivo. Estou escolhendo que no sentido do movimento é positivo. E a força que está contrário a esse movimento, ou seja, ao sentido positivo, eu vou colocar que ela é negativa. Então a força resultante ficou bem simples aqui, que deu 10 newtons. Tá? Vamos lá. Então já calculei a segunda situação aqui. Tá? Então vamos para a primeira. Aceleração do bloco. Então a força resultante eu já tenho aqui, já calculei que é 10. A massa ele me forneceu, que é o 5. A aceleração vai ser 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, já temos duas questões. Aí ele diz assim, ó, caso a força de 10 newtons, essa força aqui, seja substituída por uma força de atrito. Determine o coeficiente necessário para que o bloco se mova com velocidade constante. Aí vamos lá. Para que tenha velocidade constante, significa que a aceleração é igual a zero.
Segunda lei de Newton, a aceleração sendo zero, a força resultante tem que ser zero. Para que a força resultante seja zero, então eu vou ter essa força que não muda, ficou igual. A força contrária, que é a força de atrito agora, o movimento vai estar nesse sentido. Essa força aqui, ela tem que ser obrigatoriamente igual a 20. Por que igual a 20? Para que tenha velocidade constante. O que é velocidade constante? A aceleração igual a zero, ok? Então, a aceleração igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, isso aqui vai ficar igual a zero, tá? Qualquer coisa vezes zero, zero. Então, a minha força de atrito, 20, para que zere essa força só pode ser 20. 20 menos 20 vai dar zero, tá? Então, ele quer saber qual que é a força de atrito. Olha no formulário, ele me dá. Força de atrito é μ vezes normal, ou seja, o coeficiente vezes normal. Lembrando que nesse caso, como é uma superfície horizontal, ele me indicou, superfície horizontal, o peso e a normal tem a mesma magnitude, né? Não tem nenhuma força mais aplicada aqui, a única força na direção vertical é o peso, então a normal é igual ao peso. Então, normal é igual a peso. Aí ele coloca aqui também, tá? Não sei qual que é a fórmula do peso. Peso não é massa, cuidado. Peso é igual a massa vezes gravidade. Gravidade ele me deu, que é 10. Então, normal é igual a massa vezes gravidade, porque é igual a peso, ok? Normal vai ser igual a 5 vezes 10. Normal é igual a 50 newtons. A força de atrito a gente já discutiu aqui que ela obrigatoriamente tem que ser 20, né? Para dar força resultante igual a zero. Então, 20. O coeficiente que eu quero descobrir, o 50 é a normal. Então, μ é igual, passa aqui dividindo, 20 dividido por 50. Não tenha vergonha de fazer continha do lado. Ah, eu não sei. Faz aqui, não tem problema, não vai matar ninguém. Então, aqui não dá dividir, 0, e aqui vai 1, 0. Então, vai ficar 4, perfeito. μ é igual a 0,4. Lembra que não tem unidade de medida, né? Coeficiente de atrito. Então, ficou correto. A aceleração, a gente descobriu aqui em cima que é 2. A grande maioria coloca que é 2. Depois, ele coloca que a força resultante é quanto? 10. Então, ficou essas duas aqui. Letra B e letra C. Depois, o coeficiente de atrito é 0,4. Então, ficou letra C. Tá? Letra C é a resposta correta. Ok?